Orgulho desafiador, o trabalho e jogo a jogo. Não dá para fugir disso. Se por ficar projetando outras situações, elas te fazem tu perder foco naquilo que é a nosso retorno, a nossa recuperação. É o jogo de domingo. É ficar feliz, sim, sem medo de ficar feliz. Contente, claro que eu estou contente. Claro que a minha família está contente. Claro que meus 2 netinhos estão contentes. A mudança tática, ela tem aquilo que é um componente já nesses últimos 3 jogos que eu tenho dito da equipe. A equipe, ela se ajustou, ela se repetiu, ela adquiriu confiança e eu dei sequência a esse trabalho em cima de um articulador, 2 articuladores, 2 meio-campistas. E como no lado esquerdo a gente precisava de um jogador um pouquinho mais físico e de retenção e depois uma flutuação do Everton, a gente fez a troca. Foi muito intenso e tem sido e vai continuar dessa forma, mas tu entrar dentro de um trabalho e procurar as informações corretas, eu digo assim, trabalhar dentro do ninho e conhecer as pessoas, verdadeiramente iniciar um trabalho onde a relação de confiança humana ela precisa ser feita. Eu olho para o Fabinho aqui e faço agradecimento que as informações que eles trouxeram todos para nós, elas foram fundamentais para uma distribuição de carga de trabalho, para que o atleta tivesse estímulo, recuperação, para que tivesse fresh para o jogo. Professor Celso Zelt, nasce um novo Flamengo? Fresh ou é cedo para falar isso? Professor, eu sou do fresh para o jogo, né? Os jogadores ficam... Pode chamar a atenção esse fresh. Não, é cedo para falar isso. Mas há uma boa intenção de ter um time mais orgânico, que é o que o Flamengo precisa. O comecinho do Cruzeiro ontem me lembrou o comecinho do Santos, embora o Cruzeiro menos agudo, né? E é natural, porque a falta de agudez é o grande problema do Cruzeiro. Se o Santos... Não tem presença diária, né? Não tem. Se o Santos toma muito gol, o Cruzeiro não faz. Então, quando o Flamengo faz o seu gol, era um momento de mais domínio do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro também dá aquela murchada. Outra característica semelhante, o Flamengo faz o resultado muito cedo nessa partida. E aí passa a administrar com inteligência, né? Não nasce um novo Flamengo, mas há a perspectiva do renascimento como time, nas mãos do Tite. Ele é muito organizado, muito preocupado com nessa coletiva ele fala das questões do dia a dia, né? De como ele está fazendo isso. O Tite, você pode gostar ou não do Tite, mas ele é um cara que planta para colher. Ele fala de plantar. No futebol as pessoas são muito imediatistas, elas só falam de colheita. A gente mesmo está perguntando aqui sobre um novo Flamengo. Não nasce o fruto maduro. E o Tite sabe disso. Eu acho que o Flamengo começa a ter alguém que não tinha desde o tempo do Jesus, no sentido de alguém que é além do técnico de campo. É alguém que pensa como vai obter esses resultados. E o Rossi, hein? Foi bem ontem, boas defesas. Olha que maravilha. Não, mas no primeiro tempo a defesa no cabeçada do Ian foi uma grande defesa. Mas no segundo tempo ele soltou duas ali, e chutes de fora. Essa daí então do Lucas Silva, ó. Ó, que isso, goleirão. Goleiro do Flamengo, taça pro lado, assim, né? Quem plantar a paz vai colher o amor. Você lembrou Mangueira, o Jamelão. Jamelão, grande Jamelão. O professor disse que o Tite, como é que é? Ele planta para colher. Eu me lembrei de Jamelão. E aí, esse Flamengo tem categoria de Jamelão para melhorar e seguir na tem boas sementes. Temporada 2024, amigo Eugênio Leal? Eu acho que tem sim, repito, né? O que falei aqui lá atrás. O Tite e sua comissão técnica, eles têm condições de ocupar um espaço deixado vazio pela diretoria do Flamengo. Então, eles já chegaram, e a presença é muito grande, não só do Tite, né? Tem o Kleber Xavier, do Matheus Bach, César Sampaio, do César Sampaio. É um grupo que chega e que ocupa o espaço do departamento de futebol do Flamengo, aluga aquele espaço e vai trabalhar. E o Tite, como cabeça disso, tem a tranquilidade, tem a experiência, a serenidade de quem conhece os processos do futebol. E ele conhece. Então, ele ontem, por exemplo, ele começa sem mexer muito no time. Ele chega, basicamente o time que vinha jogando com o Mário Jorge. Gabigol, espera. Arrascaeta, espera. Banco de reserva, vamos jogar com... Cebolinha, que é um cara que ele gosta muito, que foi bem com ele na seleção, espera. E ele mantém o time e ele, no início, o Flamengo tem dificuldades, é natural, são os primeiros minutos de um novo trabalho,
ele percebe, ainda na metade do primeiro tempo, que havia um gargalo pelo lado direito do Flamengo, porque o Wesley vai embora e o Everton Ribeiro estava perdendo as disputas com o Marlon, lateral esquerdo. Inclusive, a melhor jogada do Cruzeiro no primeiro tempo é um cruzamento do Marlon e o Ian Lucas. Isso. Ele sobe essa jogada aí. Na verdade, a bola parece ter batido no ombro do Ayrton Lucas. E é uma grande defesa do Rossi, aí sim, o momento em que o Rossi foi muito bem no jogo. E o Flamengo tinha aquele gargalo por ali. Em algum momento, ele inverte. O Flamengo jogava com o Gerson muito próximo do Pedro, um pouco mais pelo lado esquerdo. Não exatamente na ponta, porque a ponta era do Bruno Henrique e o Everton fazia o lado direito. E ele traz o Everton mais para dentro e abre o Gerson para lá. O Gerson continua jogando bem pela direita, mas ajuda mais na marcação. O Fluminense para de sofrer por aquele lado. O time do Cruzeiro passa a errar muito passe na saída de jogo e aí permite ao Flamengo assumir o controle da partida. E uma coisa que o Tite falou na coletiva também, que ele queria muito, conversava muito com o Ayrton Lucas, que o Flamengo tivesse a condição de ter essa bola para girar. Gira de um lado para o outro. E foi assim o lance do primeiro gol. O lance do primeiro gol, ele tem 1 minuto de troca de passes do Flamengo. Começa com uma falta, batida pelo próprio Ayrton Lucas. A bola vai na direita, vem no meio, vai na esquerda, volta. E há uma inversão do Fabrício Bruno na ponta para o Bruno Henrique. E a partir daí a triangulação. Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Aí já... E o erro do Luciano Castan, que é decisivo no lance também, né, Eugênio? O Luciano Castan domina mal e depois é driblado pelo Ayrton Lucas. Isso ali dentro da área, no último tramo do lance. Mas a construção é lá atrás. É o Castan que rebate a bola pro... Sim. E o Ayrton Lucas teve a tranquilidade dos grandes centroavantes dentro da área. Ele é muito bom jogador. E só para pontuar, o Castan erra no lance do primeiro gol e o Neres erra no segundo. Isso. O segundo gol é uma bola que o Neres quer sair jogando que nem um doido. Exato. E aí o Pulgar pressiona no campo de ataque. Faltava isso pro Flamengo. Isso já é uma novidade do Tite? Pressão no campo de ataque. Recupera a bola, o Neres volta que nem um doido e acaba cometendo pênalti em cima do Wesley, que já está na área. Então é um Flamengo mais coeso, um Flamengo mais equilibrado defensivamente. O Tite o segundo tempo é muito em cima disso. E que vai encontrando agora. É um time que vai ser mexido ainda. O Arrascaeta vai virar titular desse time quando tiver condições. E aí eu acho que sai o Everton Ribeiro. Acho que o Gabigol entrando em forma... Toda hora querem tirar o Everton Ribeiro. Sim. Faz uns 3 ou 4 anos que todo mundo quer tirar o Everton Ribeiro. Eu acho que hoje, indiscutivelmente, se você tiver uma disputa de posição entre Everton Ribeiro e Arrascaeta, na frente é o Arrascaeta. E o Everton como um bom jogador para entrar durante o jogo ou eventualmente quando o Arrascaeta não puder jogar. Porque me parece que essa solução do Gerson pela direita pode ser a chave para o Flamengo ter mais equilíbrio. E aí a disputa de posição, Pedro ou Gabigol. O Gabigol se movimenta mais que o Pedro. Ontem já entrou se movimentando mais. E eu acho que a médio prazo, não exatamente a curto prazo, eu acho que Arrascaeta e Gabigol vão ser titulares, com a Arrascaeta fazendo essa dupla mais ofensiva. Gerson pela direita. Quer tirar o Pedro do time também? Sim, quero. Pedro contribui muito pouco para o time. O Abel adora o Pedro. Ele tem um amor pelo Pedro que às vezes eu nem entendo, viu? O Pedro é muito bom jogador. Claro que eu gosto do Pedro. Mas ele precisa participar mais do jogo. Adoro o Gabigol também, Arrascaeta. Ele tem se escondido muito do jogo. Isso adoro o Paulo Souza já falava. Foi uma das poucas coisas que prestaram que o Paulo Souza falou. Que o Pedro tinha que participar mais do jogo. E entre ele... Quem levou o Pedro para a Copa? Me esqueci. Quem era o técnico Tite. mesmo da seleção? Tá. Tite. E vai tirar ele do time, né? E aí ele falou sobre isso na coletiva de apresentação. São situações diferentes. O Pedro mais um pivô, o Gabigol mais um jogador de circulação. Mas eu acho que para o Flamengo é mais interessante, a essa altura, um jogador que participe mais do jogo, da construção, porque ele abre espaço para uma entrada de um Ayrton Lucas, de um Wesley pela direita, de um próprio Arrascaeta na área, ou mesmo de um Bruno Henrique, até o Gerson chegando, com o Gabigol se movimentando. Você colocaria o Gabigol agora e tiraria o Pedro? Eu acho que talvez não agora, mas eu acho que com o tempo, no caso do Gabigol, encontrar uma melhor condição física... O senhor está se contradizendo. É natural que ele vá, assim como o Arrascaeta, é natural que ele vá assumir essa condição. Vou procurar uns 10 vídeos do senhor nas últimas semanas, dizendo que o Gabigol tá mal, que o Gabigol não tá jogando nada, que o Gabigol tá fora de forma, agora tá falando que o Gabigol tem que estar no lugar do Pedro. E o Pedro, você me viu elogiando aqui ele? Preciso pesquisar nos meus vídeos. Não vai achar, não. Não achou. Também não teve. Você vai achar elogios ao Bruno Henrique. Esse sim. Agora, eu repito,
o Gabigol entrando numa melhor forma física, ele tem condições de ser o titular do ataque do Flamengo, com o Arrascaeta chegando por ali. E eu acho que isso muito... a chegada do Tite e sua comissão técnica, a impressão inicial minha é que ela já traz uma hierarquia para o departamento de futebol do Flamengo, por tudo que ele representa, pela grandeza dele, pelo respeito que ele impõe, em que os jogadores, vou mudar minha atitude, vou mudar minha postura, vou comprar essa ideia. A minha leitura inicial é essa, que os jogadores vão estar mais disponíveis, porque vão perceber que é um projeto que está mais sedimentado, que é mais sério, que tem mais respeito, que tem muito conhecimento, que tem uma equipe forte. Eu acho que tem caminho para crescer bastante ainda. Talvez ele nem precise cobrar, o cara se antecipe a isso, alguns desses caras. Eu só tenho a dúvida, porque de repente ele acha um time, com Bruno Henrique vai ser uma coisa, sem Bruno Henrique vai ser outra. Como ele fala que esse trabalho é para o ano que vem, eu acho que ele, se tem o Cebolinha, já pensaria num plano B. Tem o Cebolinha, que é o plano muito, B. Né? Cai muito, mas eu acho que pode subir de produção com o Tite. Mas vai ter que subir muito para ser o que é um Bruno Henrique hoje. Mas seguimos falando do Flamengo, desculpe interrompê-los, mas o professor está falando demais, Eugênio está falando demais e eu estou falando demais. Queremos ouvir Rafael Prats para ele falar. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar muito do Cruzeiro, mas gostaria de ouvi-lo sobre o Flamengo, sobre o comando do Tite, a sua análise, a sua visão. E fique à vontade, se você quiser falar da tranquilidade de Ayrton Lucas como um centroavante dentro da área para fazer o gol, e da categoria da tranquilidade de Pedro para bater o pênalti e definir a vitória do Flamengo, fique à vontade. Calma, que a dupla Neres e Luciano Castan ajudou muito nos dois momentos. Muita calma nessa hora. O Tite, concordo com o Eugênio, ele conservou muitas coisas do Mário Jorge. O Mário Jorge, em 2 jogos, já tinha feito mudanças no time em relação ao que o Flamengo jogava com o Sampaoli, até posicionamento de alguns jogadores, né? O Gerson mais adiantado, próximo do Pedro ontem, Everton Ribeiro saindo muito do meio para a direita e também jogando muito da direita para o centro. O Bruno Henrique pela esquerda e o Cruzeiro foi muito na empolgação do começo, né? De pressionar mais à frente, de tentar surpreender o Flamengo. Tipo Ricardo... o Santos contra o Bragantino. Foi parecido. E quando sofreu o gol, também o time foi lá para baixo. O Kaique, até a opção do Zé Ricardo, do Kaique pelo lado esquerdo, né? À frente do Marlon. O Bruno Rodrigues mais adiantado para começar também. Mas era muito na situação de que o começo do Cruzeiro era importante para o Cruzeiro tentar um gol de cara, tentar mudar a história do jogo. Não conseguiu o gol de cara, sofre o primeiro gol e aí realmente sofre o segundo já e o jogo praticamente termina ali, né? Apesar do Rossi aparecer um pouquinho no segundo tempo, o Flamengo depois que abre a vantagem não se viu assim incomodado, muito acossado pelo Cruzeiro não. Acho que o Tite, de um primeiro momento, mexeu pouco no que o Mário Jorge deixou, apesar de ter sido 2 jogos com o Mário Jorge apenas, e estou com o Eugênio. Ele vai aos poucos, com o time ganhando, confiança, ganhando os jogos, aí talvez colocando mais o Arrascaeta, colocando um pouco mais o Gabriel. Acho que para começar vai ser isso aí mesmo o Flamengo, e foi bom. Ronaldo Fenômeno, cara que manda no Cruzeiro, falou depois do jogo. É o que temos, nós temos que nos unir, como eu disse antes, fazer um chamamento à nossa torcida, que da maneira que está se comportando não nos ajuda em absolutamente nada. Aquela conexão torcedor e time que tínhamos no ano passado, que também era um momento extremamente difícil, a gente não teve em nenhum momento esse ano, né, com talvez uma expectativa muito grande por parte da torcida, da imprensa. Tivemos um bom começo de campeonato, mas sempre estivemos com os pés no chão, sabendo que iríamos oscilar durante o campeonato. Agora, nós só sairemos dessa situação se estivermos unidos, acreditando no projeto que a gente planejou e, logicamente, com o apoio da nossa torcida. Sem o apoio da nossa torcida, dificilmente a gente permanece na Série A. O Mineirão, que sempre foi uma grande fortaleza, tem sido um
peso muito grande para os nossos atletas. Eu posso entender que o torcedor me xingue por ter uma parte que não confia no trabalho. Eu acho que crédito nós temos pelo que fizemos nesse passado recente. E o que eu posso pedir agora ao torcedor é que apoie o time. Se não faça isso por mim, faça isso pelo Cruzeiro, pela história do clube. Sinceramente, somente o grupo de jogadores, grupo de diretoria e eu não seremos suficientemente forte para conseguir o nosso objetivo. Nós precisamos sim da nossa torcida nos apoiando. O que eu posso insistir mais uma vez é que sem o apoio da nossa torcida, isso vai ficar muito difícil. É isso aí, nação. E o Flamengo do técnico Tite já é outro time. O Flamengo começou a evoluir, está mostrando uma boa evolução. Você vê que nas mãos do Sampaoli o Flamengo não estava jogando absolutamente nada. Já nas mãos do técnico Tite, o Flamengo começou a jogar muito bem. A notícia que saiu recém pela manhã é o seguinte, o Palmeiras formaliza a proposta por Bruno Henrique. O clube paulista ofereceu 3 anos de contrato, com a possibilidade de renovação por mais 1 ano, 24 milhões em luvas e salário de 2 milhões de reais. O Flamengo está ciente dos valores, mas não vai igualar, pois está confiante na permanência do camisa 27. Informação da ESPN Brasil. Então tá aí. Vamos ver o que vai acontecer com o tema do Bruno Henrique. Eu também estou confiante que o Bruno Henrique deve ficar no Flamengo. Ele está muito bem no Flamengo, se recuperou da situação que ele teve aí da cirurgia. Ele está muito bem, voltou muito bem. E agora vamos ver o que vai acontecer com o nosso Flamengo. Próxima partida é o Clássico, contra o Vasco no Maracanã. Aí, meu amigo, se o Tite ganhar essa partida, aí ele vai ser ovacionado dentro do Maracanã. Meus amigos, quem diria, hein? Tite conseguiu organizar. Essa primeira partida, eu posso dizer para você que o Tite conseguiu organizar o Flamengo. O Flamengo era um time totalmente desorganizado. O Sampaoli praticamente destruiu a defesa do Flamengo. Era uma defesa abobada. Não conseguia fazer nada. Não conseguia se defender. E ontem nós vimos na partida. É a primeira partida, mas ontem nós vimos uma defesa mais sólida, mais confiante. E muitas vezes no decorrer da partida, quando o Tite via que algum jogador estava meio que confuso referente à tática que ele havia colocado em campo, ele chamava na beira do campo e orientava o jogador, e o jogador já mudava. Você vê que o Ayrton Lucas não estava jogando nada com o Sampaoli. Já com o Tite ontem, ele fez uma excelente partida. Jogou muito bem o Ayrton Lucas. Parece que o Tite recuperou o futebol do Ayrton Lucas. Quer dizer, o Flamengo melhorou. Já é um outro Flamengo. Muitos até vão dizer assim, mas jogou contra o Cruzeiro. Poxa, todas as datas FIFA que o Sampaoli teve para treinar 10 dias o Flamengo tomava uma sacolada. Uma sacolada do time que enfrentava. Já agora contra o Cruzeiro, o Flamengo jogou fora de casa. O Cruzeiro estava pressionado, precisava de uma vitória. Então, quer dizer, ia vir para cima do Flamengo, jogando dentro de casa. O Flamengo jogou bem. Jogou bem essa partida. Agora, é torcer para que o Flamengo continue subindo na tabela. O Flamengo, nesse momento, está em 3º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Continua 11 pontos atrás do Botafogo. Mas a expectativa é grande referente ao trabalho do técnico Tite. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.